Seu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia revela o juízo final em 7 etapas que selarão o seu destino eterno, e ignorá-las é arriscar sua alma. Neste vídeo, vamos desvendar cada uma. Antes de tudo, comente agora: qual parte do juízo final mais te assusta? Muitos que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então, se Deus te trouxe aqui, se inscreva agora mesmo para não perder a revelação que pode mudar seu futuro. Fique até o final, pois o que você está prestes a ouvir é decisivo. Meu amigo, vamos juntos visualizar a cena mais solene e grandiosa de toda a Escritura. O momento que define o desfecho de tudo. O apóstolo João, em sua extraordinária visão registrada no livro do Apocalipse, nos transporta para a antessala da eternidade. Ele descreve assim: "E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Imagine a magnitude disso. Não se trata de uma simples destruição, mas de uma dissolução reverente. A própria criação, o palco da história humana, se retira por não suportar a santidade esmagadora do juiz. Este é o verdadeiro começo do juízo final, o evento central da escatologia bíblica, onde a justiça divina será finalmente revelada, sem véus ou distorções. É um momento que coloca todas as nossas ambições e medos terrenos em sua devida perspectiva. As profecias do Apocalipse não são contos de terror, mas um chamado sóbrio à realidade de que nossa jornada culmina neste encontro definitivo, neste supremo julgamento de Deus. A compreensão deste evento, que marca o fim dos tempos, nos convida a um estudo bíblico sério, não para nos paralisarmos de medo, mas para vivermos com propósito, sabendo que o veredito final pertence ao Criador do universo. É o ponto onde toda a jornada do cristianismo encontra seu ápice e sua resolução. Vamos aprofundar um pouco o que esse trono representa. Ele não é descrito com detalhes de ouro ou pedras preciosas, mas por 2 características essenciais: grande e branco. A grandeza aponta para uma autoridade absoluta e final. Não existe outra corte, não há para onde apelar. É o poder soberano em sua máxima expressão. Já a cor branca, em toda a Bíblia, é o símbolo inequívoco da pureza, da santidade e de uma justiça perfeita. Isso nos dá uma garantia poderosa. O juízo que emana dali é incorruptível, diferente dos tribunais falhos que conhecemos. Jesus, como juiz, assentado nesse trono, personifica essa justiça perfeita, pois como nosso Criador, Ele conhece a intenção por trás de cada ato. A cena nos confronta com uma pergunta essencial: como podemos nós, seres falhos, nos apresentar diante de uma santidade tão pura? Essa questão está no coração da teologia cristã e nos lembra da necessidade constante de vivermos em retidão. A visão do grande trono branco não é apenas sobre o fim do mundo, mas sobre a natureza imutável de Deus. Um convite para alinharmos nosso caráter ao dele, buscando a santidade em nosso caminhar diário e entendendo a profundidade da graça que nos permite sequer contemplar tal cena. Pense então no impacto prático que essa visão deveria ter em nossas vidas hoje. As preocupações que nos tiram o sono, as ofensas que relutamos em perdoar, os ídolos que construímos em nossos corações. Tudo isso se torna pó diante da majestade do grande trono branco. Este é o acerto de contas final, não apenas para as figuras simbólicas do mal, como a besta do Apocalipse ou o falso profeta, mas para cada alma que já pisou na terra. A universalidade desse momento é assombrosa. Por isso, a meditação sobre esta cena é uma ferramenta espiritual poderosa. Ao se deparar com uma tentação ou uma decisão difícil, questione-se: como esta escolha se pareceria sob a luz daquele trono? Essa perspectiva pode purificar nossas motivações e fortalecer nossa integridade de uma forma incrível. Este não é o fim da história,
mas a afirmação de quem esteve no controle o tempo todo. E é essa autoridade inquestionável que nos prepara para entender o que vem a seguir. O método pelo qual essa justiça será aplicada, um processo que envolve a abertura de livros e o destino eterno selado entre a salvação e condenação. O foco agora se desloca da majestade do juiz para os registros que ele usará para julgar. Após a estarrecedora visão do grande trono branco, o foco da revelação se desloca para o procedimento do juízo. João nos diz que os livros foram abertos. Reflita, caro ouvinte, sobre o que isso significa. Não se trata de um registro falho ou de uma memória humana limitada. Estamos falando de um dossiê divino e completo da existência de cada indivíduo. Cada palavra dita em segredo, cada ação praticada na escuridão, cada pensamento nutrido no íntimo do coração, tudo está meticulosamente registrado. Este conceito, presente na teologia e na escatologia bíblica, estabelece a base para a perfeita justiça divina. Nada é esquecido. No grande dia do julgamento de Deus, não haverá argumentos ou defesas baseadas no esquecimento, pois a evidência será irrefutável. Esta verdade das profecias do Apocalipse deveria nos levar a uma profunda introspecção sobre a nossa vida diária. Estamos vivendo de uma forma que escreve uma história de fidelidade e obediência? A abertura desses livros é um lembrete solene de que a nossa jornada terrena está sendo documentada para a eternidade. Este é um dos pilares do cristianismo. A responsabilidade individual diante de um Deus que vê e conhece todas as coisas, preparando o cenário para o veredito final que separa a salvação e condenação. Dentro dessa cena monumental do Apocalipse, surge uma distinção crucial. Além dos livros das obras, um outro livro é apresentado. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Aqui reside o ponto de virada de toda a história humana e o coração da esperança cristã. Enquanto os primeiros livros contêm o que fizemos, este livro especial contém quem somos em Cristo. Não é um registro de méritos, mas uma lista de nomes. Nomes daqueles que, pela fé, foram lavados e remidos pelo sacrifício de Jesus. A base do julgamento, portanto, se divide em dois caminhos distintos. Para aqueles cujos nomes não estão no livro da vida, o critério são as obras, e diante do padrão de santidade divina, ninguém pode ser justificado por seus próprios esforços. Para os redimidos, no entanto, a presença de seu nome nesse livro anula o registro condenatório das obras. Este é o clímax do Evangelho, a certeza de que a salvação não é por esforço, mas pela graça. A ausência do nome neste livro, por outro lado, aponta para um destino terrível, a segunda morte no lago de fogo. É por isso que um estudo bíblico aprofundado sobre este tema é tão vital para a nossa fé. A existência desses dois tipos de registros oferece uma lição prática e transformadora para a nossa caminhada espiritual. Ensina-nos a abandonar toda a autossuficiência e a confiança em nossa própria justiça. De nada adiantará no dia do juízo final apresentar uma lista de boas ações se o nosso nome não estiver inscrito no livro da vida através da fé em Cristo. Essa verdade nos humilha e, ao mesmo tempo, nos exalta em Cristo. A nossa segurança não está no que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós. A pergunta que cada um deve se fazer, com toda a seriedade, não é: tenho sido bom o suficiente? Mas sim: o meu nome está no livro da vida? A resposta a essa pergunta define o nosso destino eterno e muda a motivação de tudo o que fazemos. As boas obras deixam de ser uma tentativa de barganhar com Deus e se tornam uma expressão de gratidão por um resgate já garantido. E com essa base de julgamento firmemente estabelecida, a cena agora se expande para mostrar o alcance desse chamado. O foco se move dos registros para os julgados, convocando todos, de todos os lugares e de todas as épocas,
para se apresentarem. Veja bem, com os livros abertos e o critério do juízo estabelecido, a cena do Apocalipse se amplia para revelar a abrangência deste evento. O texto sagrado é enfático ao afirmar que os mortos, grandes e pequenos, estavam de pé diante do trono. Considere a profundidade desta declaração. Diante do grande trono branco, todas as distinções terrenas que tanto valorizamos são dissolvidas. Reis e servos, bilionários e mendigos, celebridades e anônimos, todos se encontram em absoluta igualdade. A hierarquia humana, com seus títulos e privilégios, deixa de existir. Este é o ápice da justiça divina, um julgamento imparcial, onde o status social, a influência política ou a riqueza acumulada não tem qualquer peso. Este ensinamento, central no cristianismo, nos chama a uma vida de humildade e integridade, pois o julgamento de Deus não avalia nossa posição no mundo, mas a condição de nossa alma. A escatologia bíblica nos ensina que, no final, a única coisa que importará será a nossa posição em relação a Cristo, o justo juiz, tornando este momento o grande nivelador da existência humana e o prelúdio para o decreto de salvação e condenação. A seriedade deste estudo bíblico reside em compreender esta verdade inescapável. A seguir, a revelação nos presenteia com uma das imagens mais poderosas de todas as profecias do Apocalipse. Para que não reste dúvida sobre a universalidade do chamado, João descreve: "E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia." Perceba a soberania absoluta expressa aqui. O mar, que engoliu incontáveis vidas ao longo da história, é forçado a entregar seus prisioneiros. A morte, Hades, o estado ou lugar dos mortos, e o inferno, o lugar de tormento, são personificados como guardiões que perdem seu poder e são obrigados a liberar cada alma que mantinham cativa. Ninguém está perdido para a onisciência de Deus, não há como se esconder. Seja num túmulo esquecido, nas profundezas do oceano ou em qualquer dimensão espiritual, todos responderão à convocação do juízo final. Este é um golpe devastador na ideia de aniquilação ou de que se pode simplesmente deixar de existir para evitar a prestação de contas. Deus é o Senhor sobre a vida e a morte, e Ele chamará cada um pelo nome para o acerto final. É a demonstração máxima de que nem mesmo o caos ou a própria morte podem frustrar os planos do Criador para o fim do mundo como o conhecemos. Este julgamento universal, portanto, serve como a validação final da responsabilidade de cada ser humano. Cada um, como diz a passagem, foi julgado segundo as suas obras, conforme registrado nos livros. Para aqueles cujo nome não se encontra no livro da vida, este é o momento da sentença que precede a segunda morte no lago de fogo. A justiça é meticulosa e individual. Esta cena purifica a criação de toda a injustiça e rebelião acumulada ao longo dos milênios, preparando o caminho para os novos céus e nova terra. E com a justiça sendo aplicada a cada indivíduo, a teologia do Apocalipse nos mostra que o olhar do juiz agora se volta para as estruturas coletivas de rebelião, os sistemas de poder que seduziram a humanidade e se opuseram a Deus. A primeira a cair é a grande personificação da corrupção, da idolatria e do materialismo. O julgamento agora se move dos indivíduos para a grande cidade simbólica, a Babilônia. Com a justiça divina sendo meticulosamente aplicada aos indivíduos, a narrativa profética do Apocalipse volta sua atenção para a fonte coletiva da corrupção terrena. O texto a personifica em uma figura poderosa e simbólica, a Babilônia. É crucial entender, através de um cuidadoso estudo bíblico, que esta não se refere apenas à antiga cidade histórica, mas representa todo o sistema mundial edificado sobre a arrogância, o materialismo e a idolatria.
é a união do poder econômico, político e religioso em rebelião aberta contra os mandamentos de Deus. Esta grande cidade é descrita como aquela que embriagou as nações com o vinho da sua prostituição, seduzindo a humanidade para longe do verdadeiro culto. O cristianismo, desde sua origem, se posiciona em oposição direta aos valores deste sistema. Portanto, a queda da Babilônia é um dos eventos mais significativos da escatologia bíblica, pois demonstra que o julgamento de Deus não visa apenas o pecado individual, mas também as estruturas e ideologias que o promovem em escala global, marcando um passo decisivo para o fim do mundo como o conhecemos. A descrição da queda da Babilônia, em Apocalipse 18, é dramática e instantânea. A passagem declara que seu julgamento virá numa só hora. O sistema que parecia eterno, invencível e onipresente colapsa de forma súbita e catastrófica. O que se segue é um lamento pungente, não de arrependimento, mas de desespero egoísta. Reis, mercadores e todos os que se enriqueceram com seu comércio opressivo choram à distância, temendo seu tormento, pois sua fonte de luxo e poder foi aniquilada. Ai! Ai daquela grande cidade, eles clamam. Esta reação expõe a natureza vazia de uma vida dedicada aos tesouros terrenos. A teologia por trás deste evento é clara. Qualquer sistema ou segurança construída à parte de Deus, não importa quão imponente pareça, está destinada à ruína. As profecias do Apocalipse nos alertam que a confiança depositada na estabilidade do mundo é uma ilusão que será desfeita no juízo final, reafirmando a soberania e a força do Senhor que a julga. É um lembrete vívido de que a verdadeira segurança não pode ser encontrada nas estruturas humanas. Para nós, hoje, a mensagem da queda da Babilônia ressoa como um chamado urgente à separação espiritual. Uma voz do céu ordena em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Este é um comando para examinarmos nossos corações e nossas vidas. Em que medida estamos compactuando com os valores babilônicos de consumismo, ganância e busca por status? Onde reside a nossa verdadeira lealdade? Este julgamento não é apenas um evento futuro, mas um princípio espiritual presente. Devemos viver no mundo sem pertencer a ele. A destruição deste sistema de engano é um ato de purificação essencial, limpando o terreno para o reino de justiça que virá. E com o império da corrupção em ruínas, a justiça divina se afunila ainda mais, movendo-se do sistema para os seus líderes carismáticos, as mentes por trás da grande rebelião. A atenção agora se volta para o confronto direto com as figuras centrais do engano, a besta do Apocalipse e o falso profeta. Com o sistema corrupto da Babilônia reduzido a cinzas, o foco da justiça divina se volta de maneira fulminante para os arquitetos humanos do grande engano. A narrativa do Apocalipse nos apresenta duas das figuras mais sinistras de toda a escatologia bíblica. A besta do Apocalipse, o líder político-militar que emerge exigindo adoração, amplamente identificado na teologia como o anticristo. E ao seu lado, o falso profeta, o manipulador religioso que opera falsos milagres para levar o mundo a adorar a besta. Juntos, eles formam a trindade profana em oposição direta ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles representam o auge da rebelião humana, a personificação do engano que cativou nações inteiras. Este momento não é um debate ou uma negociação. É o confronto final entre o poder usurpado e o poder legítimo de Jesus como juiz, que retorna em glória, não como o cordeiro sacrificial, mas como o Rei dos Reis, para executar o julgamento de Deus. O clímax das profecias do Apocalipse se aproxima. A derrota dessas duas figuras é tão rápida quanto decisiva, um testemunho do poder absoluto de Cristo.
Diferentemente dos demais que aguardarão o juízo diante do grande trono branco, a besta e o falso profeta recebem uma sentença sumária e exemplar, um ato de justiça imediata. O texto de Apocalipse 19:20 é direto e terrível. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Medite na expressão lançados vivos. Não há morte, não há julgamento processual para eles. Há uma condenação direta e consciente. Eles se tornam os primeiros habitantes desse destino de tormento eterno, inaugurando o que o Apocalipse chama de segunda morte. Este ato serve como uma demonstração inequívoca para todo o universo da total impotência do mal diante da santidade de Deus. As figuras que um dia dominaram o mundo e enganaram multidões são desmascaradas e sentenciadas sem a menor cerimônia, um prelúdio do que aguarda todos que rejeitaram o livro da vida. A lição espiritual que extraímos deste evento é um poderoso alerta para a igreja de todas as épocas. A condenação imediata da besta do Apocalipse e do falso profeta nos ensina sobre a necessidade vital de discernimento espiritual. Em um mundo cheio de ideologias e líderes carismáticos que desviam da sã doutrina, somos chamados a testar os espíritos e afirmar nossa fé unicamente na palavra de Deus, não em sinais e maravilhas que não glorificam a Cristo. Este evento, central para o cristianismo, reforça que a vitória final já foi conquistada e que qualquer poder que se exalte contra o Senhor está destinado ao fracasso retumbante. O fim do mundo, neste contexto, é a reafirmação da soberania de Cristo. Com os principais agentes humanos do mal devidamente julgados, a obra da justiça divina avança para sua etapa final. Resta apenas um inimigo. A atenção agora se volta para a origem de toda a rebelião, o acusador dos irmãos, a serpente original. O palco está montado para a condenação final de Satanás. Agora, a justiça divina se volta para o grande arquiteto da rebelião, a origem de todo o mal que assolou a criação. A escatologia bíblica nos revela que após a derrota da besta e do falso profeta, Satanás é preso por 1000 anos. No entanto, o livro do Apocalipse nos mostra que ele é solto por um breve período ao final desse tempo. Este ato serve a um propósito teológico profundo: demonstrar a natureza incorrigível do mal. Mesmo após um milênio de paz sob o reinado de Cristo, a essência de Satanás permanece inalterada. Ele emerge e, uma última vez, consegue enganar as nações em um ato final de rebelião desesperada contra Deus. Este evento prova conclusivamente que o problema do pecado não é meramente circunstancial, mas reside na escolha deliberada de se opor ao Criador. A teologia aqui é clara: o mal, em sua raiz, não pode ser reabilitado. Ele precisa ser erradicado. Esta última insurreição é a cartada final do inimigo, preparando o palco para o seu inevitável e eterno julgamento. A derrota final do adversário é tão instantânea quanto sua última rebelião foi fútil. Enquanto seus exércitos cercam o povo de Deus, desceu fogo do céu e os consumiu. Em seguida, sem demora, a sentença que o universo aguardava é pronunciada e executada. O versículo 10 de Apocalipse 20 é um dos mais definitivos de toda a Escritura. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Medite na finalidade desta sentença. A condenação de Satanás não é temporária. A expressão para todo o sempre não deixa margem para dúvidas. Ele é confinado ao mesmo destino de seus principais agentes, o anticristo e o falso profeta, no lugar da segunda morte. Este é o clímax da grande batalha espiritual, a vitória final e absoluta de Deus sobre seu inimigo primordial,
um pilar da fé e esperança do cristianismo e o cumprimento das mais antigas profecias do Apocalipse. O significado desta vitória transcende a punição de um indivíduo. É um ato de restauração cósmica. A condenação final de Satanás significa o fim da tentação sistêmica, do engano e da acusação que pesaram sobre a humanidade desde a queda. O julgamento de Deus mostra-se completo e perfeito, lidando não apenas com as consequências do mal, mas com sua fonte. Ao remover permanentemente o adversário, Deus purifica sua criação, tornando possível um estado de santidade e paz que antes era inalcançável. Com o dragão, a besta e o falso profeta agora confinados no lago de fogo, o cenário do juízo final está quase completo. A fonte do mal foi julgada, seus agentes foram julgados, as nações foram julgadas. Resta apenas um último ato de purificação, um passo final para erradicar as sombras remanescentes do velho mundo. A justiça agora se volta para os próprios conceitos que definiram a existência caída. A atenção se move para o destino da morte e do inferno. Chegamos agora ao ato final e talvez o mais profundo de todo, o juízo final. Após o julgamento de todos os seres e sistemas rebeldes, o olhar da justiça divina se volta para os últimos inimigos da humanidade, as próprias consequências do pecado. O apóstolo João nos entrega uma declaração de vitória cósmica. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É vital, em nosso estudo bíblico, compreender o que isso significa. O inferno aqui, Hades no original, não é apenas um lugar de tormento, mas representa o próprio estado de morte, o domínio dos mortos. Deus não está apenas julgando os mortos. Ele está abolindo a própria morte. O grande inimigo que nos assombrou desde o Éden, que trouxe luto e separação, é personificado e sentenciado. Esta é a promessa do cristianismo em seu cumprimento máximo, a vitória sobre o último adversário. O Apocalipse revela que, no plano final de Deus, a morte não tem lugar, sendo ela mesma sentenciada à destruição, um conceito central na teologia da ressurreição. Neste ponto, a Escritura nos oferece uma definição crucial. Esta é a segunda morte. Vamos refletir sobre isso. A primeira morte, que todos experimentamos, é a separação do corpo e da alma. É uma consequência da queda, mas não necessariamente o fim da história. A segunda morte, no entanto, é o estado de separação eterna e consciente de Deus, que é a fonte de toda a vida, luz e alegria. O lago de fogo é a manifestação dessa realidade. É o destino final e irrevogável de tudo o que se opôs a Deus. O diabo, a besta do Apocalipse, o falso profeta e, como lemos no versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Este é o ponto final na jornada da salvação e condenação. Este ato de purificação final remove da criação todo vestígio de rebelião, corrupção e mortalidade, selando para sempre tudo o que é contrário à santidade de Deus. A justiça foi completamente satisfeita e o universo está limpo. Com a morte e o inferno lançados no lago de fogo, o capítulo do julgamento se encerra e um novo e glorioso capítulo se inicia. A erradicação desses últimos inimigos é o ato final que prepara o cenário para a promessa mais aguardada de toda a escatologia bíblica. O fim do mundo como o conhecíamos, com sua dor, lágrimas e luto, não é um ponto final, mas uma transição. A obra do julgamento de Deus não era um fim em si mesma, mas um meio necessário para um fim glorioso, a restauração completa. Agora, o caminho está livre para a promessa de Apocalipse 21 se cumprir, a chegada dos novos céus e nova terra, onde Deus habitará com seu povo e enxugará de seus olhos toda lágrima. A jornada através do vale sombrio do juízo nos leva ao monte da glória eterna. O cristianismo não é uma fé que termina em condenação, mas em redenção.
A justiça divina, ao purificar o universo, abre as portas para uma eternidade de comunhão e alegria na presença do Criador. E assim, o véu sobre o juízo final é levantado. A justiça de Deus é perfeita e sua vitória sobre o mal é absoluta. Agora, a pergunta é para você. Depois de conhecer estas 7 etapas, sua visão mudou. Você sente mais temor ou mais esperança? Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo. Sua experiência fortalece a nossa comunidade. Se este estudo tocou seu coração, não pare por aqui. Se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas revelações. Não saia ainda. Está aparecendo na sua tela um novo vídeo que escolhemos a dedo para você. Clique nele e continue essa jornada. Fiquem na paz. Eu sou o Bíblia Narrada.